Glória a Deus por esse momento, né, que Ele nos presentia, de estarmos aqui reunidos. Hoje é o último culto de oração do ano, né? Mais um ano que vai-se embora, outro prestes a chegar. E damos graças a Deus por este dia, né? Pela sua bondade em nos presentear esse dia. Então vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, do 1 ao 13. Aqueles que forem encontrando, se puserem ficar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos ler. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Amém? Que o Senhor conceda a graça e que se resplandeça aqui a sua maravilhosa graça. Amém? Podem sentar. Irmãos, o que lemos aqui são 10 jovens, aparentemente iguais, né? Todas elas eram jovens e cumpriam com as exigências que a época pediam. Eram 10 jovens virgens que, naquele período, se preparavam para um casamento. Não é isso? Possivelmente, elas compartilhavam dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos, o objetivo de ter um bom casamento. A única diferença era que o fato do comprometimento que existiam entre elas era diferenciado. A Bíblia relata que eram 5 prudentes e 5 imprudentes. A preparação para qualquer tipo de coisa é a maior amostra que nós temos um objetivo, que nós queremos um algo, não é isso? Hoje vivemos num dia que a gente escuta muito: estou me preparando, não é isso? Principalmente nesses últimos anos que nós estamos vivendo. Alguns até usam de artifício como roupas, né? Cores de roupa para essa virada do ano, porque tem o objetivo de que o ano de 2023 seja algo diferente do que foi em 2022. Não é isso? Então são pessoas que se preparam, são pessoas que querem se preparar para algo futuro. Pensando que 2023, aquilo que não fizeram em 2022, possivelmente em 2023 vão fazer. Então eles apelam para certo tipo de artifício, como a cor da roupa, né? Que nós vemos, né? Vou vestir amarelo porque amarelo me trará dinheiro. Vou vestir branco porque branco me trará paz, né? E assim vai. São certos tipos de artifício, de argumentos para que o objetivo seja alcançado. Não é isso? Vemos pessoas que se preparam para comprar um carro. Vemos pessoas que se preparam para comprar um imóvel.
Hoje nós vemos muitas pessoas que dizem se preparar até para engravidar, né? É algo que se tornou algo normal. O que mais a gente escuta, né, de ser jovem casado é de que, ei, quando é que vai ter o menino, quando é que vai ter a criança? Calma, ainda não chegou o período, não chegou o tempo. Ou seja, é uma preparação, né? A gente se prepara para tudo. Hoje em dia a gente quer se preparar para tudo, não é? Quem nunca ouviu essa palavra, né? Estou me preparando. Agora não é o período, agora não é o momento, não é isso? Ouvimos muito este tipo de resposta para relatar aquilo que hoje nós não queremos, hoje nós não temos condições, mas que esperamos ou sabemos que irá acontecer. Então a gente usa muito dessa palavra, estou me preparando. Nesta parábola, nós vemos Jesus dizer que essas 10 mulheres, ela tinham um objetivo. O objetivo do casamento, da união matrimonial, né? E naquele período era algo de extrema importância. Por isso que exigia tais valores como a pureza, né? A virgindade. Então era algo que exigia muito das mulheres do período. E ali, nós vemos Jesus dizer que existia um objetivo. Todas elas compartilhavam dos mesmos objetivos, de ter um casamento. Sabemos também que Jesus relata que todas aquelas mulheres ali juntas, elas estavam reunidas no mesmo local, com esse mesmo objetivo, mas que nem todas compartilhavam dos mesmos artifícios para conseguir aquilo que elas objetivaram, aquilo que elas queriam. A Bíblia relata já de início que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Aqui Jesus não está querendo dizer que aos seus discípulos, porque essa palavra foi direcionada aos seus discípulos no início do seu ministério, Jesus não está querendo dizer ali que os seus discípulos, que alguns discípulos verdadeiros, eles iriam perder a sua salvação. Mas Jesus está querendo dizer que discípulos falsos, que foram negligentes desde o início, eles não herdarão a salvação. Eles não conquistarão, através do sacrifício de Cristo, a sua salvação. No versículo 1 e 2, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz: então o reino do céu será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Então Jesus está relatando que no início, já de início, 5 delas eram prudentes e 5 tolas. Essas 5, elas não cumpriam desde o início aquilo que era essencial para o casamento. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela destrói. A preparação para o casamento, a preparação para qualquer coisa que nós iremos fazer, ele demonstra muito o caráter cristão que nós temos. Aqui Jesus está querendo relatar da salvação, daquele servo, daquele discípulo que está preparado para a salvação. Como nós sabemos, Jesus já sabe, Deus já sabe aqueles pelo qual Ele irá salvar. E esta salvação, ela é visível para qualquer olho, para qualquer pessoa. Não é algo escondido. Um salvo, ele demonstra, ele apresenta essa salvação.
se resplandece em seu rosto. Por isso que aqui Jesus ele é bem direto quando ele diz: 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. A prudência, ela está ligada à sabedoria. E Cristo ele vem relatar o quão perigoso é nós não termos a sabedoria. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no mesmo livro de Mateus, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o versículo 24. O que Jesus diz em relação à sabedoria. Ele diz: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Jesus, ele caracteriza uma pessoa sábia, uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, ela edifica a sua casa sobre uma rocha. Essa rocha aqui pelo qual Jesus está relatando aqui não é qualquer rocha, é a Ele mesmo. Eu acho que todos aqui têm um nível base do que é uma construção. Se você não construir em um lugar forte, tudo aquilo que você construiu, por mais que você tenha gasto tempo, força, suor, qualquer eventualidade da natureza vai levar aquilo que você construiu. Uma base forte, ela é tudo para uma construção. Quantos nós vemos aí que querem basificar os seus propósitos, querem basificar a sua vida em coisas tão tolas, como uma veste, como uma roupa, como a cor de uma roupa, como dar 3 pulinhos no mar para começar 2023 de pé direito, como tomar um banho de água de sal para ver se... São pessoas que não têm uma base forte. São pessoas que têm como a casa algo que qualquer vento leva, qualquer chuva, por mais que seja só chuva, aquela chuva de aqueles pingos fraquinhos de água, leva, porque não tem base forte. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha. E ele ainda vai além, ele diz: quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois ela foi construída sobre rocha firme. Talvez a casa não seja bonita. Talvez a casa não tenha porcelanato. Talvez a casa não tenha aquelas vigas de ferro que é resistente, não é? Possa ser uma casa de palha. Possa ser uma casa de barro. Vamos usar o de barro, né? Mas a base dela não permitirá que nem o vento e nem a tempestade a derrube. Nenhuma eventualidade da natureza vai arrastar uma casa que está firme na rocha. Jesus ele caracteriza o homem sábio, como aquele que edifica a sua casa numa rocha, e traz com certeza uma esperança para aquele que não tem uma casa bonita visivelmente. Pare um pouco para pensar. Sua casa, ela é uma preciosidade para você, não é? Na sua casa você guarda os seus bens, seus melhores bens. Talvez você não seja rico, você não tenha dinheiro.
Talvez você não seja uma pessoa que tem uma casa bem estruturada, mas você pode guardar ali dentro um valor sentimental, um valor emocional. Talvez aquela casa ali passou seus pais, talvez naquela casa ali passou, você viu seus filhos crescer, você criou seus filhos naquela casa. Então, naquele local ali você tem um sentimento por aquilo. E você não quer ver aquilo desmoronar, quer? Algo que você conquistou com o suor do seu rosto. Então, naquele local você deposita ali um amor, um zelo. Mas por mais que você deposite zelo, por mais que você deposite amor, por mais que ali esteja a preciosidade da sua vida sentimental, se não tiver uma base forte, rochosa, qualquer vento leva. Quantas famílias nós vemos se perder por tão pouco? Quantas famílias nós vemos nos desestruturar por não ter uma base firme? Quantas mães nós vemos perder os seus filhos para as drogas, para a prostituição? Quantos pais nós vemos chorar por ter que estar em busca de dinheiro para pagar um advogado para tirar um filho de um presídio? Meus irmãos, nós vemos muito ao nosso redor, não precisa a gente andar muito não, é só a gente olhar para o lado, que nós iremos ver qual é a realidade dessa palavra. Uma casa, uma vida que ela não tem uma base boa, qualquer vento a derruba, qualquer problema destrói. Não vamos dizer que talvez dentro da sua casa não tenha uma pessoa que precise de um cuidado especial. Mas eu falo diretamente a você, a sua casa, a você, casa. Se você não tiver uma base forte, você não vai poder sustentar você não vai poder ajudar ninguém. Então precisamos ter essa base no Senhor. Essa base, essa rocha, no livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós vemos aí pessoas negligenciarem a palavra e não terem uma base. Nós vemos famílias serem destruídas por não terem uma base. Nós vemos pessoas se corromperem por não terem uma base fixa, forte. E Jesus ele diz: a pessoa sábia, ela edifica a sua casa em mim. Uma pessoa sábia, ela edifica a sua casa em mim. O cansaço, muitas vezes, por essa espera, é grande. No versículo 5, ele diz: como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. A espera é bastante complicada, né? A espera é complicada e se torna cansativo. Nós lutamos contra o tempo, né? Muitos, olhe, irmãos, eu já ouvi muito, não sou tão velho, mas já ouvi muitas vezes dizer: eu escuto que Jesus está voltando desde criança. A gente vê até algo banalizado, né? Jesus vai voltar, mas desde criança que eu escuto isso, até agora ele não voltou. Se a nossa vida, que é tão curta, pessoas com 30, 20 anos dizendo isso,
Imagine todos aqueles que já se passaram. Depois de 2000 anos. Se com 30 anos que a gente tem de vida, muitas pessoas abrem a boca e dizem isso, ainda bem que eles não viveram os 2000 anos, né? Que pelo qual essa palavra foi professada. O cansaço, ele vem, pois estamos à espera, e essa espera, ela tende a ser cansativa. O coração esperançoso no Senhor, ele mantém-se aceso perante as promessas do Senhor. As promessas da sua vinda. Não foi dado a hora e nem... Não foi dada a hora em que ele viria. O que aconteceu foi que foi dado só o dia e o local. O que nós vemos é que aquelas virgens ali juntas, elas estavam no mesmo local. Ela sabia que o noivo iria aparecer naquele local. Mas uma coisa que elas não sabiam era a hora que ele viria. O momento certo em que ele viria. Talvez tinham passado horas ali. O que é relatado é que elas se cansaram. Se elas se cansaram, então porque a espera foi longa. Foi cansativo. E ali elas esperaram. Mas o que nós sabemos e temos a certeza é que ele virá, que ele vem. E por mais que é cansativo, essa espera, nós precisamos estar preparados para esta vinda. Eram 10 aparentemente iguais. Todas virgens, cumpriam com todos os critérios que a sociedade do período exigia. A pureza, possivelmente fossem prendadas, né? Soubesse varrer uma casa, soubesse lavar uma louça. Mas só estavam preparadas para tal período, para tais horas. Se passasse daquelas horas, elas já não estavam mais aptas para serem reconhecidas, acredito, pelo aquele breu que existia no período, né? Então, nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá. A certeza que temos no nosso coração é que ele virá, que ele chegará. Algo que a gente precisa viver todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, é ver em nosso coração esse azeite não acabar. A lamparina estava lá. O fogo tinha. Mas aquilo que iria manter o fogo aceso, já não tinha mais. Aí é quando aparece o desespero, né? Bate o desespero. E agora, o que iremos fazer? Com certeza ele deve estar perto. Tem coisas que na nossa vida que a gente sabe que vai ser um erro. Certos tipos de investimento, certos tipos de sonho que nós temos. Nós sabemos que é um erro sonhar e planejar tais coisas. Mas o desejo, a ânsia, a vontade de querer obter aquilo é maior. E a gente procura de várias formas querer conseguir aquilo. Quando a gente chega na porta, que vê que ela não vai se abrir, a gente se desespera. Nossa, eu gastei tempo, gastei investimento. Cheguei até aqui.
todos nós sabemos aonde vamos chegar. A Bíblia ela é clara quando ela diz o que devemos ou não fazer, aonde devemos ou não depositar a nossa confiança. Se nós deixarmos de construir a nossa casa numa rocha, para construir na areia da praia de Cabo Branco, vai ser complicado. Ela não vai ter estrutura. Mas nós sabemos disso. Nós temos conhecimento disso. E que se deixarmos de construir num local forte, qualquer coisa pode derrubar. E isso aconteceu com aquelas mulheres. Se desesperaram no momento e na hora em que a porta não se abriu. Se angustiaram. Mas com a real certeza, meus irmãos, todas elas sabiam o caminho que deveriam andar. É isso que Jesus queria passar para os seus discípulos nesse momento. Vocês estarão andando lado a lado comigo. Todos vocês andarão lado a lado comigo. Eu os prepararei. Eu os tirei de um caminho em que vocês não deveriam viver. Há algo que a gente precisa fazer. Há algo que a gente precisa viver. É no centro da vontade do Senhor. É no centro do seu querer. Talvez você hoje tenha vindo para cá com o pensamento de realizar algo ou fazer algo. Mas só que você só pensou. Você só quer fazer. Mas você até agora não orou. Você agora não buscou uma resposta de quem sabe a hora e o momento em que o noivo virá. Ou seja, daquele que tem todo o conhecimento. Precisamos temer ao Senhor. Depositar sobre o Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa vida. É sentar e calcular tudo aquilo que nós iremos fazer. Para que em tudo que nós viemos fazer, nós viemos glorificar o nome do Senhor. Nós viemos exaltar o nome do Senhor. E para encerrarmos, meus irmãos, eu queria dar só passar três aplicações para os irmãos. A primeira delas é que devemos ser prudentes. No livro de Provérbios, como nós já lemos, a sabedoria ela está em temer ao Senhor, edificar a nossa casa nele, e na demonstração dessa prudência. Ele é a rocha, e nós devemos depositar no nosso Senhor a nossa confiança, e por mais, como eu falei, por mais que a casa não seja bonita, por mais que a casa não tenha aquelas vigas de ferro que façam dela uma casa forte, ela estando bem basificada, nada poderá derrubá-la. Como foi lido, nenhum dos poderes daquilo que pode trazer medo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, poderão nos separar. Nada daquilo que nós tememos, nada daquilo que nós desejamos, mas não conseguimos, nenhuma frustração poderá nos separar, se nós estivermos basificados nessa rocha.
O segundo é que devemos manter nossas lamparinas sempre acesas. As nossas lamparinas têm que estar acesas nas promessas daquele que nos prometeu, no que nos foi revelado através da sua Escritura. Cristo disse que nós não devemos temer, nem morte, nem dor, nada disso pode nos separar do amor de Deus. E terceiro, Ele virá quando menos esperarmos. Para um pouco para refletir. Você tem basificado a sua vida no Senhor? Você tem depositado no Senhor seus medos, suas angústias? Você tem usado deste tipo de prudência? Você tem construído a sua casa e a sua confiança em quem? Em quê? Num filho? No marido? Num trabalho? Numa casa? Dessas 10, 5 delas depositavam e acreditavam confiantemente de que o noivo viria de uma hora ou de outra. Outras 5 acreditavam que ele só viria a certo período. Por isso, levaram uma quantidade rasa de óleo. Precisamos viver uma vida de prudência e de total entrega em obediência ao Senhor. Jesus, ele foi bem categórico quando ele diz aos seus discípulos que eles deveriam ser prudentes desde o início. Então, que os irmãos possam sair daqui com esta palavra em seu coração e que o Senhor ele possa, a partir de hoje, de agora, o Espírito Santo revele aos corações dos irmãos essa necessidade de sermos prudentes, de edificar-nos no Senhor, para que nada possa derrubar essa casa estruturada. Então, que os irmãos possam aplicar em seu coração essa palavra, que Deus possa trazer ao coração de cada um de vocês esse desejo e essa vontade de estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Que os irmãos tenham uma boa noite. Passa a palavra a Pedro. Amém, irmãos. Louvamos